pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, O Papo é Seu. O meu nome é Thiago Santos e vou trazer para vocês hoje um assunto muito importante sobre as redes sociais. E para bater um papo comigo hoje, eu convido ele, Paulo César Santana, jornalista. Convido também Eric Gouveia, design, e também Stephanie Gregório, que é estudante em jornalismo. Para começar esse podcast, vamos conhecer nossos convidados, né? Quero apresentar Paulo César. Fale um pouco da sua trajetória como jornalista. Bom, primeiramente gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, ter recebido esse convite. Me senti lisonjeado, então muito obrigado. Estamos aí, né? Jornalista há quase 3 anos e meio, me formei em 2021, turma de 2016. Estou aí já passei por alguns lugares, já tive algumas experiências, mas como eu costumo pensar que assim é um aprendizado constante. Todos os dias eu aprendo com todos que estão ao meu redor, com todos com quem eu tenho contato. E é isso. E eu sinto que eu vou continuar aprendendo até o dia que morrer mesmo. Porque a gente tá aqui para aprender diariamente e ensinar também. E também para participar com a gente tem Stephanie Gregório também. E aí, Stephanie, estudando jornalismo, qual a pretensão para o futuro? Então, assim como o Paulo falou, né, também me sinto lisonjeada, agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando desse sonho, né? Sonho que é sonhado junto se torna realidade. Gosto de pensar dessa forma. E estou no 5º período da faculdade, já do meio para o fim, me formo no próximo ano. E a minha pretensão, na verdade, eu não tenho ainda uma pretensão, porque eu ainda não sei a carreira que eu quero seguir, não sei ainda. Estamos aí. Sei bem. Estamos aí nessa descoberta. Mas a minha pretensão é que eu consiga realizar aquilo que eu almejo. Independente da qual área eu vá escolher, eu quero ser bem-sucedida e quero ser feliz com as minhas escolhas. Acho que essa é a minha pretensão. Agora, vamos conhecer ele também, Eric, né? Design, é o cara que dá vida à matéria, à arte. Fala um pouco aí de você, Eric. Boa tarde, muito obrigado, Thiago, pelo convite. Como vocês sabem, eu sou designer, trabalho de 3 a 4 anos na área. Minhas primeiras experiências, o meu primeiro trabalho, no caso, foi em Itabaiana. Eu trabalhei num grupo formado por 3 empresas, mas o foco principal era em uma delas, que é a EP Elétrica. Foi lá onde eu aprendi tudo que eu sei sobre marketing, gravação, foto, vídeo, cobertura de evento, me comunicar com as pessoas e principalmente fazer o que eu sei fazer, que é arte. E depois de um ano, nesse período da primeira experiência de trabalho, eu vim para Aracaju, comecei a trabalhar num coletivo, trabalhei para alguns restaurantes daqui de Aracaju, alguns deles o Madi, Otto, Açucena, entre outros. Agora eu trabalho com essa galera linda na assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral do Estado, e aqui estamos nós. E como foi que surgiu esse negócio aí do design, da arte na sua vida aí? Né? Teve uma trajetória muito diferente pro design, né? E o que acendeu assim, deu o estralo para vocês assim, eu quero viver disso, eu quero fazer isso, minha praia é essa. Fala um pouco aí. Na verdade, assim, a princípio eu ainda não sabia se eu realmente queria entrar na área de design, mas eu sabia de uma coisa, que eu queria um trabalho, na verdade que eu precisava de um trabalho, então eu teria que recorrer a alguma coisa. E design foi a coisa que se tornou mais fácil para mim ali no momento, porque eu recebi uma oportunidade para trabalhar num setor de marketing dessa empresa que eu falei, e a minha irmã, ela já é designer, formada na área e tem uma empresa chamada Espia. E foi com ela que eu aprendi tudo, então eu creio que esse processo se tornou um pouco mais fácil por conta disso. Muito bem, agora o nosso tema de hoje é redes sociais, né? E Paulo, como jornalista, eu quero entender um pouco, Paulo, para você, o que foi que mudou nessa questão do jornalismo tradicional para o digital, para você, como jornalista já formado, né, já com a carreira já sólida, o que você acha sobre essa mudança, na sua opinião? Então, né, assim, não sei se sólida, assim, não sei se tá, mas
É curioso, porque assim, mudou tudo, a gente pode pensar, né? A gente não somos mais os únicos que detêm a informação, que detêm o poder da informação. A gente divide espaço aí com todo mundo, porque todo mundo hoje em dia tem celular, todo mundo hoje em dia... as imagens que a gente vê capturadas aí nos telejornais e tudo mais, quase sempre são imagens de populares, são imagens das pessoas que estão lá, que já sacam o celular na hora, já começam a registrar o que está acontecendo ali. Então, foi uma mudança nesse sentido, foi uma mudança dentro das redações, a gente vive isso. A gente tem uma palavra que eu escutei muito durante a graduação, que é o jornalista polivalente, que é o jornalista que sabe fazer de tudo um pouco, porque na redação hoje, você não é só repórter, você não é só produtor, você não é só o pauteiro, você não é só o editor, só o revisor. Essas funções lá atrás já tiveram mais separadas, ali você tinha profissionais para cada área, e hoje em dia isso mudou, né? As redações estão mais enxutas, o jornalista ele assume várias funções, e isso também foi uma consequência também do digital, mas assim, eu acredito que o jornalismo tradicional ainda tem seu espaço, sabe? Eu sou uma pessoa que desde antes, isso é da minha personalidade mesmo, desde antes de entrar na faculdade eu já consumia muito jornalismo tradicional, porque eu sempre gostei muito de ler, Então eu era daquelas pessoas assim, daquele jovem que lia jornal impresso, lia revista, isso é uma característica minha, mas eu acredito que o jornalismo tradicional ainda tem seu espaço, ainda tem a sua relevância. E eu acho que muito disso se provou dos anos para cá. A gente ouve falar muito sobre fake news, só que fake news, gente, é só um termo novo, assim. Notícia falsa sempre existiu. Lógico que se a gente pensar anos atrás, a velocidade com que as notícias falsas se propagavam era, né, infinitamente menor do que hoje em dia. Mas as notícias falsas, as mentiras, as inverdades sempre existiram. Mas de uns tempos para cá a gente viu isso tomar uma forma assim muito assustadora, né? A gente tem, por exemplo, a deepfake, né? Que a gente escuta muito falar hoje em dia, que são aqueles vídeos manipulados, imagens manipuladas. Então, hoje em dia você consegue manipular praticamente tudo, você consegue colocar uma pessoa para dizer algo que ela não disse ou estar no lugar que ela não esteve. E isso é muito, como eu falei, muito assustador. E eu acho que nesse cenário, eu acho que mais ou menos de uns 4 anos para cá, 5 anos para cá mais ou menos, eu acho que de tanta gente ouvir falar, não só ouvir falar, mas também de presenciar essa questão de fake news, o termo toda hora se falando, toda hora se chamando a atenção para isso, eu acho que isso se viu muito para fortalecer o jornalismo tradicional, para fortalecer a confiança das pessoas no jornalismo, no jornalismo impresso, no telejornalismo, jornalismo que é feito por pessoas, por profissionais que estudaram para isso, por profissionais que vão muito além do domínio técnico, né? Porque o jornalismo ele vai muito além do domínio técnico, tanto é que a gente defende, assim como toda a categoria, a obrigatoriedade do diploma. Por quê? Porque a nossa profissão ela não é só técnica, né? Não é você fazer uma reportagem, enfim, não requer só técnica, requer toda uma bagagem intelectual, toda uma bagagem cultural. Por isso que na faculdade a gente aprende sobre legislação, legislação voltada à comunicação. A gente tem disciplinas como realidade brasileira para entender o nosso país, entender as desigualdades sociais do nosso país e ética também. Que falta. Exatamente. Então, assim, eu acho que o jornalismo ainda tem o seu espaço. Talvez esse espaço esteja se diluindo com o passar do tempo. A gente não tem como prever. Mas eu vejo muito isso. Vejo assim, eu lembro de uma vez, eu não lembro exatamente aonde foi, mas eu achei muito louco. Foi
foi um acidente que aconteceu, se não me engano era uma ponte que caiu e algumas pessoas conseguiram se salvar, né? Outras acabaram caindo, enfim, se machucaram, se feriram. E tinha um cara que a primeira coisa que ele fez, inclusive foi as imagens que ele produziu que foram noticiadas, foram veiculadas. A primeira coisa que ele fez foi tirar o celular e começar a filmar o que estava acontecendo. E não só, além de filmar o que estava acontecendo, ele começou a narrar, igual um repórter faz. Ele começou a narrar, aqui agora aconteceu isso, tinha cerca de X pessoas aqui, algumas estão feridas e tal. Ele começou a fazer exatamente o que o repórter faz. E aquilo foi muito louco, assistir aquilo foi muito louco, porque é o que a gente tem agora, né? Assim, todo mundo é repórter, entre aspas, né? Porque tem muitas aspas aí, mas o desafio para nós profissionais aumentou muito, né? Porque a gente precisa o tempo todo estar reforçando e estar reafirmando a nossa credibilidade. Sim. Porque a gente não somos mais os únicos a deter o poder da informação. E às vezes a competitividade é até injusta, né? A gente vê aí casos. Mas é basicamente essa, assim, minha linha de pensamento em relação a isso. É muito gratificante. Isso aí é uma realidade realmente, né? Que você já tá com a formação que é jornalística já. E eu quero saber de você, Stephanie, como estudante, nessa avalanche de informações, nessa avalanche da tecnologia, como é que a faculdade prepara o aluno para poder encarar, né, um futuro promissor, porque no jornal tradicional é uma forma totalmente diferente, como o Paulo falou, né? Tem aquela questão da informação, não era muito divulgada como é hoje, e hoje não, você solta uma matéria hoje, tem sempre um contraponto, eu acho que eu posso falar isso, é contraponto. Tem uma verdade, já tem uma mentira, aí é fake news, não é? Tem como aprofundar na informação. Hoje, como a faculdade, na sua visão, está preparando para o seu futuro? Então, isso foi tema, inclusive, de uma aula essa semana. Tem um professor Caio. Oi, Caio, se você estiver vendo, se você vê, é você. Professor Caio, saudades, professor Caio. Professor Caio. Ele falou nessa semana que o que a gente aprende na faculdade é como as coisas devem ser. É como se fosse um quadradozinho em que as coisas precisariam ser daquela forma, mas que na realidade as coisas não funcionam dessa forma. Então, assim, a faculdade nos ensina como deve ser ensinado. Então, por exemplo, a aula dele era a aula de assessoria de imprensa. Então, ele ensina pra gente aquilo que é o certo a se fazer, aquilo que é coerente, aquilo que tem coesão, aquilo que é eticamente correto para ser feito. Mas a gente sabe que no mercado de trabalho, na vida, não acontece dessa forma. Muitas vezes, o seu assessorado ou a pessoa com quem você trabalha não te dá a abertura de você utilizar aquilo que você aprendeu. É de outro jeito. E como aquela pessoa é o chefe, aquela pessoa é que está acima de você, no sentido de hierarquia, né? De trabalho, de qual seja a relação, você acaba tendo que ceder. Então, assim, a faculdade, na minha visão, ela tem esse papel de nos dizer assim, essa aqui é a direção certa. Isso aqui, você não pode chegar lá na frente e dizer que não aprendeu, que não viu, que não sabe. Você vai chegar lá na frente e vai, sim, você sabe fazer, foi assim que você aprendeu. Se você vai conseguir, se você vai poder executar aquilo que você aprendeu, já é outros 500, assim, já é outros 500. Então, como o Paulo falou, ainda existem essas matérias, ainda existe matéria de realidade brasileira. Semestre passado a gente teve uma disciplina de foco e comunicação que serve basicamente para a gente entender as nossas raízes. Não só no sentido acadêmico, mas para a gente entender nós mesmos, quem nós queremos ser de profissionais. Por isso que a gente tem diversas disciplinas em que a gente pode perpassar um pouco assim, das áreas de jornalismo, das áreas da comunicação em geral, para que a gente possa, nem que seja uma coisa, a gente saber assim, não, eu quero fazer isso aqui, eu vou me especializar nisso aqui, eu vou ser o melhor nisso aqui.
Mas assim, na minha visão, particularmente, na minha faculdade, eu sinto sim que eles dão esse apoio, eles dão essa importância para aquilo que o mercado de trabalho vai cobrar. Mesmo ensinando aquilo que precisa ser ensinado, ainda assim a gente tem essa abertura de leque, ainda tem essa... como é que eu posso dizer? Esse abrir de horizontes para, a gente está ensinando o que precisa ser ensinado, mas a gente também ensina e mostra, mesmo que pouco, aquilo que o mercado de trabalho pede, aquilo que o mercado de trabalho tem pedido. Então, acredito que é isso. A gente aprende, mas assim, né? Se a gente vai executar, aí acaba Eu sendo queria complicado. só complementar aqui rapidinho essa fala de Stephanie, de que quando a gente parte para a área, realmente é outro mundo. E em alguns momentos a gente se depara com coisas que chega até a questionar. A questionar, e a gente acaba ficando meio frustrado e tudo mais. E tem uma coisa que é muito curioso, principalmente na área de assessoria, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, é as pessoas quererem, primeiro, ensinar a gente a fazer o nosso trabalho. E isso vem muito de um pensamento que as pessoas têm de que comunicação é uma coisa fácil. De que, como eu falei antes, não existe... Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Não existe técnica por trás de você fazer uma arte. Não existe técnica por trás de você redigir um texto. Então as pessoas acham que é só jogar palavras, que é só você pegar uma tela e colocar cores, colocar elementos, colocar informação de forma completamente aleatória. A gente sabe que não é. Exatamente. É um processo muito longo, muito complexo. Isso acontece muito. Lógico que, né, comigo mesmo nunca aconteceu, graças a Deus, mas eu ouço muito relatos de colegas falando isso, das pessoas quererem ensinar a gente como é que faz. E acaba sendo até uma desvalorização, né? Sim. Você não entende como é que a comunicação funciona, ou você quer que a comunicação funcione para lhe atender de uma forma específica. E é isso, a gente tem muito isso, né? É uma coisa assim surreal. Na verdade, quando você tá ali na metade do curso para frente, que você começa a estagiar, que você começa a ter o contato com o mercado, você já começa a perceber a diferença, né? Você já começa você tá ali na faculdade ainda, mas você já sabe como é que o mercado é. E depois que você conclui que você tá ali no mercado já como um jornalista formado, não mais como um estudante, e você tenta a todo momento colocar em prática aquilo que você aprendeu na faculdade, você vê que em alguns momentos, em alguns casos, é meio que tá nadando contra a maré. É meio decepcionante, assim, é meio frustrante. Mas é isso, a gente precisa ter em mente que a gente vai precisar ter posicionamentos mais firmes, ter posicionamentos mais fortes, mostrar para as pessoas que a comunicação se faz com conhecimento, com técnica, como eu falei, que existe um porquê das coisas, existem estratégias, e que é uma área como qualquer outra área, e que informação é uma arma. Então, assim, é por isso que a gente defende tanto a obrigatoriedade do diploma, porque não é só você sentar e escrever qualquer coisa de qualquer jeito. Sim, gente, a gente passa 4 anos estudando e não é brincadeira não, viu? Exatamente, é coisa que a gente aprende, exatamente. Viu? A gente teve aí o exemplo da escola base aí de anos atrás, que acho que é um dos exemplos mais claros que tem no Brasil do poder que a informação tem. Na faculdade a gente ouve muito, eu não sei se você teve alguma matéria que eles falaram sobre esse exemplo, mas a gente tem muitos casos, e hoje em dia, onde está cada vez mais difícil de você distinguir o que é real, o que é fabricado, é que a comunicação como um todo, e o jornalismo, lógico, tem um papel mais do que fundamental. E eu sou defensor, Paulo, do jornalismo, do jornalista mesmo com diploma, que como foi falado, né, não é somente você chegar e escrever uma matéria. Ontem eu tive a honra de conversar com um jornalista muito excelente, um jornalista que Sergipe conhece, que rodou todo o Nordeste, né, trabalhou em São Paulo, nos grandes cenários do jornalismo, e várias redações. Vou dar um abraço aqui para ele, né? Fazer a média também com ele aqui. Um abraço aí, Garcia. Né? E Garcia estava falando que o jornalismo, ele é uma arma muito forte. O jornalista, ele pode levantar e como pode derrubar, né? Seja um político, seja
uma empresa, uma pauta que aparece na mão dele, né? E é uma coisa que tem que ser levada com responsabilidade, né? E puxando esse gancho, né, que você falou, às vezes as pessoas não entendem, pensam que é qualquer imagem, qualquer jeito de divulgar uma informação, ou então de postar alguma foto, né, referente a redes sociais, e trazendo isso para o design também, né, que é uma situação também que eu acho que também deve ter alguns preconceitos, e também que não fica por baixo a questão também de opinião, de sugestão também. E eu quero perguntar, Eric, o design é só beleza ou é além da beleza numa foto? Existe conceito. Ou existe conceito? Eu acho que um pouco do que Paulo falou serve até como resposta para isso. Porque, tipo assim, respondendo a sua pergunta, não. Definitivamente não. Quando a gente pensa em arte, a gente pensa logo, beleza, né? Algo bonito. Realmente, a arte é para ser algo bonito. Mas, principalmente, ela tem a função de comunicar com clareza. Então, eu acho Vou corrigir. Ou é um papel mais complexo? é um papel mais Além complexo. da beleza. Exatamente. Vai muito além da estética. Eu acho que tem a ver com estratégia, uma comunicação clara e, principalmente, a identidade da marca. Sabe? Você saber quem você é, qual o seu intuito, qual o seu público-alvo, para onde você está indo, a personalidade da sua marca. Eu acho que não se trata só da arte, mas sim do processo que está envolvido nisso. Certíssimo. Muito bom. Palmas pra Eric. Descontrair o negócio aqui. Eu assino embaixo, né? Assim, gente, eu não sei nada da área de design. Não, mas é muito Nossa, eu uso complexo, Photoshop, porque mas- até a psicologia das cores, né? A Usa psicologia porque das cores. Semiótica. cada cor... Sim. Ai, péssimo semiótica. Meu Deus, Mas tem a ver eu odiava com a semiótica. semiótica. Tem a ver semiótica. Odiava semiótica. Semiótica Mas é tem pura. isso, né? Que cada cor transmite Sim. um sentimento. Exatamente. Quando a gente está colocando uma arte ali, a gente está querendo comunicar algo para a pessoa, mas a gente está Sim. querendo que ela sinta algo com aquilo. Uhum. Então, tem isso na psicologia das cores. Tem Sim. cores que você vai sentir mais alegria, tem cores que você vai sentir um pouco mais de negatividade. Isso depende de como você está colocando ali na Dê arte. um exemplo aí, Vá. Gente, eu aprendi O que o amarelo, quando vermelho... você vê o amarelo, você É. pensa em sol, em felicidade, em coisas alegres, né? É, Se você vê uma imagem preta, já é aquela coisa mais Sério. neutra, já. mais Não, mas aí não tem nada sério. Aí tá o puro amarelo. Eu sabia que ia dar essa máscara aqui. ele tava só esperando o momento. Sim, da máscara. essa foi a deixa. O timing. Foi a deixa pra ele. Mas sabemos que as redes sociais agora, a moda, né, e fake news, surge mais nas redes sociais mais... como o Instagram, né? É o que eu vejo mais, a questão do fake news. E hoje está uma febre sobre isso. A informação em redes sociais, a preocupação da sua imagem, até mesmo os vícios, né? De estar na rede social, não sair das redes sociais, ter que postar alguma coisa. Na visão de vocês, como jornalista, tem que ter um equilíbrio, principalmente quem passa a informação ou não? Como é que vocês verem isso? Para o consumidor, né? E para quem passa a informação. Quer começar? Bom, assim, eu defendo assim de início que se você é adepto à rede social e você precisa ter dois perfis. Se você quer postar coisas profissionais e se você quer postar o seu dia a dia, você precisa ter dois perfis ou pelo menos você ter uma filtragem aí do que você vai postar, do que você vai publicar. É o que eu faço. Eu tenho um perfil pessoal e um perfil profissional. Não dá pra ter eu os não dois. tenho. Meu perfil é igual. O meu é igual também. É um só. E eu trabalho e eu sou eu. Eu não sou adepto a redes sociais, assim, então eu tenho um perfil pessoal, fechado, e é isso. Mas eu defendo, se eu fosse, enfim, usar a rede social também para divulgar meu trabalho, iria ser em uma outra conta. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente. Mas assim, gente, rede social é um papo assim muito... É um papo para horas e horas. Eu tenho muitas observações, muitos pontos em relação ao uso de rede social. De fato. Vai lá, Stephanie, seu ponto de vista agora. Eu penso diferente. Por quê? Como eu falei, né? Eu tenho uma rede social só que eu uso pra tudo. E
Pra mim, na minha opinião, quando a gente separa, dependendo do setor, obviamente, né? Mas quando a gente separa uma rede social da rede do seu trabalho, acaba como se fosse duas pessoas diferentes. Acaba que sendo como se tivesse sendo duas personalidades diferentes. Nas minhas redes sociais pessoal, eu sou desse jeito, e na minha rede social de trabalho eu sou de um jeito. Na de trabalho eu sou assim, quadradazinha, e na minha rede social pessoal eu sou toda serelepe. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a gente pode sim utilizar de uma rede social só para divulgar as duas coisas. Desde que haja um equilíbrio. Então, não só por conta do trabalho, mas também por conta do excesso de visibilidade que a rede social dá. Então, acaba sendo um excesso de exposição, não só no sentido de trabalho, mas no sentido de vida também. Então, não é tudo que a gente deve postar, não é todos os lugares em que a gente esteja a gente deve postar, não só por conta do trabalho, obviamente, mas também por conta da vida. A gente vê vários relatos de pessoas que estavam postando que estavam em tal lugar e que aconteceu alguma coisa. Famosos mesmo. Estão no lugar, mas só postam stories depois que sai, para nenhum fã poder chegar lá e atrapalhar aquele momento dele. Mas, enfim, havendo esse equilíbrio, acredito sim, na minha opinião, que dá pra mudar. As minhas redes sociais mesmo é assim, tipo, eu posto a minha vida pessoal, obviamente, e tenho a minha vida de trabalho. E é tudo divididinho. Eu tenho lá os meus destaques, que eu posto as coisas de trabalho. Então, todos os trabalhos que eu já fiz, quando eu trabalhava lá na Prefeitura de Riachão, os trabalhos agora da PGE, os trabalhos que eu faço individual, tudo. Quando é algo que eu quero que seja mais visível, assim, eu vou e coloco no feed. Então, ensaios fotográficos que eu já fiz, eu jogo lá no feed. Mas, assim, se eu fui pra algum lugar também, vai estar lá no feed também. Então, tipo, eu consigo ter esse equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida de trabalho. Eu acho que assim as pessoas conseguem conhecer o meu trabalho através da minha personalidade, que na minha opinião, pra mim, são duas coisas que eu não consigo desvincular. Porque, tipo, eu sou muito esprevitada, eu sou muito assim, então se eu fosse fazer um perfil de trabalho quadradozinho, ia ser o completo oposto daquilo que eu sou. Ia ser o completo oposto. Ia ter lá só fotos, os meus ensaios. Só os ensaios com a legenda. Hoje foi um ensaio de tal pessoa. Só um rios. Hoje foi um ensaio de tal pessoa. Não ia refletir a minha personalidade. Não ia ser eu ali. Ia ser um personagem inventado. Então, eu prefiro fazer esse equilíbrio, fazer essa ponte das redes sociais do trabalho e a pessoa. Eu particularmente, eu tenho duas contas, né? Uma conjunta com a patroa, né? Que é mais uma conta privada, onde nós só adicionamos, né? Porque ela também mexe mais que eu. Sim. Adicionamos os amigos mais próximos e o profissional, porque um amigo jornalista mesmo falou, né? Questão de portfólio, questão de legenda naquela foto. Porque a organização é a alma do negócio, eu acho, né? Então, eu particularmente, eu tenho minha rede social profissional, que ali eu procuro só destacar o meu trabalho, fazer os destaques essa, também. Né? Faço merchandise aí. Aí, aproveita aí. Cadê o cameraman aí? Siga aí com força. É liberado, tem trabalho meu lá, tem postagem, né? Tem matérias também que eu escrevo. E já agora, o que você falou, Stephanie, o privado, esse eu tenho mais cuidado, né? Postar fotos somente uma hora depois que chega do lugar. Que eu já presenciei, né? Amigos próximos que postou que estavam no evento e quando chegou em casa, a casa estava arrombada, assaltaram. Teve outros que sofreram tentativa de assalto, sequestro, e quando foi investigado, viu que era no exato momento que inclusive estava no Instagram dele a visualização da pessoa que assaltou ele. Oh, meu Deus. Então Super eu tenho cuidado. Deixou tudo na cara, né? Eu tenho Deu de graça, sim. Aí eu quero saber, e você, Eric, como design tem que ter também umas redes sociais. Aqui, como acabar o protocolo, Stephanie? Paula é mais restrito, né? Mas, chefe, divulga suas redes sociais aí. Oi, gente. Divulga seu trabalho também um pouquinho. Pronto. Já ele abriu a oportunidade, deixa eu olhar aqui pra essa câmera. Stephanie Gregório, com S e Y no final.
Simples, assim. Sem PH, sem nada. Apenas Stephanie, S no começo, Y no final, Gregório. Como eu acabei de falar, lá tem muito da minha vida pessoal e lá tem muito do meu trabalho. Trabalho fazendo freelance de fotografia, de social media, de videomaking mobile. Então, sigam meu Instagram e é isso. E aí, Eric? Sua visão, perfil particular, perfil como portfólio, o que você acha dessa opinião? Olha, eu vou com o Paulo O que você e com usa, você né? nessa. Tipo assim, Pronto, eu sou contra. Virei do contra agora. não, tipo, Só eu. eu acho interessante, né? Mas eu particularmente prefiro ter um perfil pessoal e um perfil privado. Por quê? Eu, na minha pessoalidade, vou ser aquela pessoa mais brincalhona, distraída, vou sair para os meus lugares, vou postar as coisas que eu faço, que eu gosto. E no meu profissional, eu só quero postar aquilo que é referente ao meu trabalho, para tentar dividir as coisas. Até porque eu acredito que quem tá ali no meu perfil pessoal não tá muito afim. Assim, algumas pessoas que são os meus amigos mais próximos acompanham o meu perfil pessoal, o meu profissional, e eles conseguem acompanhar tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional, que são os mais próximos. Só que tem outras pessoas, outros seguidores na conta pessoal que provavelmente não me conhecem e eu acho que nem todo mundo tá ali para ver meu trabalho. Então eu tento dividir as coisas e eu prefiro tentar manter assim, da mesma forma que eu faço com minha vida aqui fora na realidade, sem ser dentro da rede social. Paulo, como jornalista formado, né? Você já deu sua opinião sobre redes sociais, né? Pela sua experiência. E hoje que, como falamos, né? O digital tá uma ênfase maior. Hoje você quer contratar algum serviço, você vai no digital. Você quer ver o trabalho. Sim. Você demonstrou que é mais restrito a questão de redes sociais. Sim. E o portfólio nesse momento? Qual é a opção ou então uma estratégia para poder desvincular um pouquinho? A rede social está dizendo é questão do Instagram, né? Essas redes sociais que expõem mais, né? É. O que fazer? Qual conselho dá? Tem alguma situação aí? Olha, se você for como eu, que prefere a vida offline, eu tenho meu portfólio digital. Não tá lá para todo mundo ver, todo mundo acessar, porque muito dos trabalhos que eu pego vai muito do indica, né? É muito de pessoas, clientes que eu já trabalhei lá atrás, de boca a boca, que eu já trabalhei lá atrás, que vão indicando e que novos clientes vão chegando até mim. Aí, quando chega até mim, com interesse em algum trabalho, alguma coisa, eu disponibilizo o portfólio para aquela pessoa ali específica, para aquela situação específica, para aquele trabalho específico também. E é isso, assim. Eu acho que tem como encontrar um ponto de equilíbrio para tudo, assim. Apesar de eu não seguir, mas eu consegui entender a lógica que Stephanie trouxe. E eu acho que no caso dela funciona porque ela tem esse equilíbrio, né? Ela tem esse equilíbrio do que postar, do que compartilhar, já que ela usa a rede dela tanto para o pessoal quanto para o profissional. E vai muito pra aquela coisa também, né? De você saber a personalidade de uma pessoa. Isso aproxima as pessoas de você, aproxima o seu cliente em potencial. Porque não fica aquela coisa engessada, tipo, você olha o perfil, só tem o que a pessoa faz, não tem quem ela é. Como é que você vai saber quem a pessoa é, o que é que ela gosta de fazer, se as ideias que o cliente, né, pensa, se aquela pessoa que ele quer contratar pensa igual. Então, assim, tem um fato interessante sobre isso, que eu trabalho em outro lugar, à tarde. E aí, foi por indicação de outra pessoa que eu fui escolhida para esse trabalho. E aí, a pessoa que me contratou ligou pra mim e falou: "Oi, você pode vir aqui no meu escritório?" Aí eu falei: "Posso." Aí ele falou: "Eu gostei de você. Eu entrei no seu Instagram." E, tipo, meu Instagram é aberto. Então, qualquer pessoa pode entrar, ver, sair e eu não vou ver. Sem precisar seguir. E aí, a pessoa falou bem assim: "Eu entrei no seu Instagram, eu vi os seus vídeos, eu vi o que você posta, gostei de você." E eu não fazia a mínima ideia que a pessoa tinha entrado no meu perfil, tinha visto o que eu postava e tinha, além de ver, tinha gostado. E foi por aquilo que a pessoa viu que quis me contratar.
Então, eu não sei, não posso falar disso. Se meu perfil fosse quadradozinho somente de trabalho, se as pessoas teriam essa percepção sobre mim. Até porque, eu tenho um perfil só de trabalho, que eu tenho uma pequena empresa com outro amigo, e a gente não tem a mesma visibilidade que a gente tem nas nossas redes sociais, pessoais. Então, é tanto que quando a gente sempre posta coisa no outro, a gente sempre faz collab com os nossos perfis pessoais, porque para abrir esse leque, para poder mais pessoas terem visualização daquilo que a gente está postando. Até porque as pessoas podem chegar nas nossas redes sociais pessoais simplesmente só... gostei de você, da sua personalidade, daquilo. E vai vendo o seu trabalho, e aí a pessoa vai gostando do seu trabalho em consequência daquilo que conheceu como pessoa. Acredito que, na minha opinião, que em um perfil que é só pessoal ou só de trabalho, não seria tão viável. Porque, como o Eric falou, a pessoa que quer saber do seu trabalho vai só no seu trabalho. A pessoa que quer saber da sua vida pessoal vai só na sua vida pessoal. Mas um cliente pode virar seu amigo e um amigo seu pode virar seu cliente. Então, são essas, na minha visão, eu gosto de ver mais pelo lado positivo. Para mim, tem mais prós do que contras. Não haver essa dualidade, assim, essa separação. Sim. Eu vou dar um contraponto para os três agora. Pronto agora. Que vantagem é muito bom. Vantagem você divulgar o trabalho, você ter a risa ali aberta, todo mundo vê o seu trabalho. Como o Stephanie falou, né? É o amigo virar cliente e cliente virar amigo. Só que, e como fica a privacidade com a inteligência artificial? Eu vou criar a opinião de vocês três aí. Quem vai ser o primeiro? Como assim? Qual sentido? Não entendi a pergunta. Porque hoje a gente vê, né, que a inteligência artificial, a partir do momento que você publica nas suas redes sociais e não tem uma preocupação, entre aspas, né, na privacidade, porque hoje você com um perfil privado, você tem como controlar o acesso às suas informações, à sua rede, que você posta. Só que quando nós temos, que é o nosso caso aqui, eu, Stephanie e ele também, que tem perfil que é aberto ao público, como se prevenir desses ataques, né? Que hoje é a febre que está, é a questão da inteligência artificial, pegar uma foto, pegar um vídeo e desconfigurar totalmente o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa age, até mudar o corpo, a postagem, né? E assim, hoje em dia, como é que a gente vai prevenir ou privar e como é a segurança nas redes? É uma pergunta polêmica. E assim, mas eu não sei nem se tem resposta, porque, veja, ao meu ver... Na postagem, no caso? Hoje em dia, você não tem como se prevenir de algo dessa natureza. Sim. Existem vias legais que você pode tomar se isso acontecer com você, se você for violado dessa forma. Sim. Se usarem a sua imagem para algum contra a sua vontade, contra o seu conhecimento. Mas as ações elas só podem ser tomadas depois que o fato acontece, né? Mas a gente não tem, inclusive isso é debate de rodas de conversa de vários intelectuais estudiosos da área de redes sociais e internet. Eles discutem isso, essa vulnerabilidade que a internet traz, principalmente as redes sociais. Eles ainda não criaram, ainda não existe, pelo menos não que eu saiba, né? Não sei, um mecanismo que previna que essas coisas aconteçam. E aí é que está o X da questão. Assim, você, a partir do momento que você posta qualquer coisa, e eu arrisco dizer, até mesmo com o perfil fechado, você já está, aquilo ali já está na rede, você já está exposto de alguma forma. E exposto a qualquer coisa. Eu sou do tempo que a internet era descagem. De fazer aquele barulhinho, né? Você sabia quando o telefone ia tocar? Eu não sei. Você é desse tempo, Eric? Não. Eles com certeza. Gente, você sabia quando o telefone ia tocar, porque ficava o barulhinho da internet de escada. Eu não vou falar mais não, senão vai me dar crise existencial. Você já eu sou muito, velho. O rosinha que toda criança já teve que tocar. Ok. Ai, aquele telefoninho. Eu amava aquele telefoninho. Que tem uma música assim. Ai, ai, ai. Você é mais atual, Eric. Você tinha 10 anos na faculdade. Eu não consigo fugir dessa informação. Mas, tipo, essa questão da inteligência artificial é como ele falou, tipo,
sem trazer a questão da inteligência artificial, quando eu privo o perfil, é porque eu realmente não quero que outras pessoas ali de fora estejam vendo minha vida pessoal. E eu acho que, assim, para eu tentar me apresentar, tanto como pessoa como profissional, eu posso pessoalizar o meu perfil profissional, trazer coisas sobre mim sem precisar trazer essa pessoa que está visualizando o meu perfil para dentro da minha vida, certo? E na questão da inteligência artificial, é como o Paulo falou, acho que a gente não tem como se precaver, se prevenir disso, porque uma vez que você está exposto ali na rede social, você está dando espaço para que pessoas mal intencionadas possam usar a sua imagem para fazer o que elas querem. É certo? algo até involuntário, porque assim, para entrar aqui no prédio hoje, para gravar podcast, a gente precisou fazer uma foto. E essa foto deve ter ido para algum banco de imagens aqui, interno do prédio. Com certeza. Com toda Enfim, mas certeza. tiraram uma imagem da gente, uma foto da gente, e essa imagem tá aqui, tá no banco, a gente não sabe quem Vocês tem fizeram acesso a a esse foto? banco de imagens. Sim, você não A fez, gente não? fez a foto, você não fez, não? Não fiz a foto. Então, né? Como foi que você Eu entrei. No estacionamento. Ah, tá. Vocês burlaram o sistema. Eu Vocês fui pela rua aqui da lateral, Achou sem que ser a avenida Érica, principal. você burlou o sistema. Eu burlei o sistema. Tudo bem, tudo bem. Porque, total. enfim. Mas, e tudo, Toda quando a essa gente parte. coloca, é inevitável, porque quando você vai numa clínica, enfim, em qualquer lugar que as pessoas vão pegar o seu dado, que seus dados vão para um sistema, aquilo ali já está online. Hoje em dia, várias empresas utilizam o sistema online. Então, é praticamente impossível a gente não tá... A gente tá online meio que de forma indireta. Sim. E Pode falar. por mais que a gente tem lei de proteção de dados, né? A lei de proteção de dados aí. Mas Não estamos isso. isentos, Não né? estamos, Não, não jamais. estamos Nem a um salvo, pouco. assim. E é muito louco pensar. Mas se a gente for parar pra pensar nesses pormenores, a gente vai A gente endoidar. endoida. A gente vai endoidar. Tem uma coisa que não é sobre inteligência artificial, mas se é que ajuda, né? A proteger o Instagram, porque várias vezes a gente vê o Instagram sendo hackeado, o WhatsApp sendo hackeado. O máximo que a gente pode fazer é que tem uma configuração no Instagram de 2 etapas. Você faz essa configuração de 2 etapas e nenhuma outra pessoa consegue acessar o seu Instagram sem que você autorize. Então, é criado códigos, você pode colocar seu número de telefone, você pode criar um e-mail, gerar códigos. Enfim, é assim, uma pequena coisa que você pode fazer para proteger o seu perfil. Do mesmo jeito no WhatsApp, dá para fazer essa mesma configuração de 2 etapas no WhatsApp. E aí você coloca uma senha e fica mais difícil. Eu não sei se é impossível de hackear. Não sei se é impossível, mas fica muito mais difícil da pessoa conseguir invadir. E é algo que tem acontecido corriqueiramente, né? Pessoas se passando por você nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. É algo que, dentro dessa realidade excessivamente exposta, dá pra fazer. Na minha época, eu não sou muito velho não, mas sou do tempo do Orkut. Sua época é minha, do tia. MSN, nossa época, Sua né, época é Paulo? minha. O Orkut tinha uma ferramenta que eu achava interessante trazer para o Instagram. Porque no Orkut você via quem visualizava, você via quem acessava a sua conta. No Já- TikTok dá pra fazer isso? Dá? Dá. Eu TikTok eu sou desatualizado. No TikTok dá. Mas você via ali, né? Aí você já Se via. outra pessoa tiver essa função ativada no perfil, Não. né? Qualquer pessoa. Você pode ver qualquer pessoa que entrou no seu perfil. Mas peraí, Não, um tipo, truque que você tem, faz? Não, tem uma função que eu já vi lá, que eu acho que se chama histórico de visualizações, né? Não sei. Que você ativa e desativa. Quando você ativa, você consegue visualizar quem entrou no seu perfil. Se essa pessoa que entrou no seu perfil também tiver essa função ativada. Mas quando você desativa, nem você consegue ver quem entrou no seu perfil e nem a pessoa que você está entrando ali no perfil vai ver que você entrou. Dessa eu não sabia. E é uma coisa que eu acharia interessante que viesse pro Instagram. Né? Você vê quem está entrando, acessando. Nas minhas redes mesmo, se eu postar um vídeo lá, tem 260 visualizações. Só que eu não consigo ver quem foi que visualizou. Eu Aí fico você muito fica, caramba, curiosa. 260, quem foi que viu? Quem foi que viu? viu? 2.000 pessoas visualizou o meu perfil. Mas quem foram essas 2.000 pessoas? E- 3 mil pessoas para visualizou o perfil descontrair. porque nenhuma seguiu. Para Ficou assim. Os 100 mil da PGE. 100 mil pessoas visualizaram. Por que essas 100 mil pessoas não curtiram? Quem Poxa. são? Não curtiram Quem como são se essas quem pessoas? são, onde O que vivem, querem? onde moram. Agora eu digo, tem Sexta. uma coisa que a Não vou geração Y e Z nunca
vai ver, a não ser que o Instagram queira colocar, né? Ok, vamos lá. O que faz falta? A famosa comunidade. Não sei se Paulo lembra. Lembra, Você de sim, casa do lembra. Orkut. Olha, tinha umas comunidades que eu entrava de raiva. Principalmente quando era época de escola, né? Tinha aquela menina que você gostava, né? Aí que você olhava, a menina era feia, mas ele dobava. Aí eu, com raiva, ia lá no Orkut e entrava na comunidade. Odeio gente feia que se acha. Ou às vezes você criava a comunidade. Ah, não, e era muita coisa aleatória. Eu usei muito pouco o Orkut, assim, acho que eu comecei a usar logo quando começou a sair, então eu não tenho muita memória não do Orkut. Nossa, melhor que like era um depoimento. Quando a pessoa colocava o depoimento e colocava você ali, nossa, vai fulano de Nesse tal. tá te entregando aí. Tá vendo? Quando você depoimento fulano de tal, você ficasse achando, ai, ela colocou um depoimento, então aquela pessoa, aquele amigo, você se achava na escola era novidade, né? Hoje em Fulano dia de tal. são as reações, né? É. Hoje em dia são as reações. Hoje em dia é reação. Você reage aos stories da pessoa lá. E você não faz nada que se reagir. Porque, tipo, a pessoa curtiu meus stories. Sim, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer com essa curtida? É legal, ela gostou. Ah, botou um foguinho. Sim. Sim, Sim. E aí? Vamos fazer uma fogueira de São João? Desenvolva. Você vê que muda a geração. Eu acho que essa turma que é mais puxada para nossa geração, Paulo, sente um pouquinho essa aceleração que tá as redes sociais, pessoais, né? O controle tá um descontrole muito grande. Para ser sincero, tem algumas situações que você, poxa, se fosse há uns 20 anos atrás, Eu tenho o pensamento de... Não sei se vocês vão compartilhar comigo, mas que as redes sociais de antigamente, a gente encontrava o lazer ali. Era um espaço sabe, de fazer amigos, De de criar descontração. comunidades, de descontração. E hoje a rede social virou quase que sinônimo de validação. Então você sente a obrigação de estar postando o tempo todo. Você precisa manter o seu perfil atualizado. Você precisa manter o seu perfil ativo. Quando posta, não consegue ficar quieto, Não toda hora consegue ficar entrando quieto. pra ver quem visualizou, quem curtiu, quem E comentou. você precisa disso. E você se sente frustrado quando você Como posta se fosse uma coisa. necessidade básica. Sim. que Você Exatamente. precisa suprir. Virou sinônimo de validação, assim. E fora a questão de monetização, né? Tem muita gente que faz dinheiro hoje em dia através da rede social, mas isso traz consequências para a saúde mental, né? A gente sabe. E é isso, assim, a gente conseguiu viver as duas eras e a gente consegue comparar, assim, com clareza como era a nossa relação com a rede social lá atrás e como é agora. E a gente vê que além da questão da exposição, tem muito esse senso de validação. E mexe muito, muito, muito com o psicológico. Antigamente... Pode falar. Fale. Pode falar. Antigamente, o Instagram era desse jeito. Porque as únicas funções que o Instagram tinha era simplesmente postar fotos. Era só foto, inclusive, Era né? só foto, inclusive. Então, era como se fosse uma galeria de fotos. Era simplesmente para você compartilhar aquilo que você gostava, seu momento em família. Simplesmente só para você... Ó, mundo, tô aqui com a minha família. Um álbum de fotos online. Meu álbum de fotos online. Aí veio o Story, aí Não, veio começou. o IGTV, aí veio o Rios. E hoje o Instagram é o que aí? Eu acho que no início era bom porque é uma coisa nova, né? Quando você tá ali, Sim. você vê outras pessoas de outro lugar que você não imaginava que você poderia ter acesso a conversar e você descobre muita coisa nova e se torna Legal. Tudo que é novo é legal bom. e sociável. Porém, E hoje sociável. em dia se tornou a vida das pessoas. A rede social virou a vida das pessoas, basicamente. E isso é negativo, porque é como se fosse uma terra sem lei. Que você pode fazer o que quiser, postar o que quiser, falar o que quiser, criticar as pessoas, enfim. Sem filtro nenhum. Sem filtro. Sem se importar com as consequências que isso vai gerar. Exatamente. E muitas vezes não tem consequências. Sim, Muitas na vezes maioria não tem, das na vezes maioria não das tem vezes. consequência. A gente não pode deixar de ter em mente que rede social é uma bolha. Você tá dentro, você tem uma falsa sensação de liberdade ali. Você tem uma falsa sensação de que você está no ambiente com acesso a todo tipo de informação, quando na verdade não. Você está numa bolha. Os algoritmos hoje em dia eles estão entregando cada vez mais aquilo que você mais consome. Então
que você tem acesso no seu Instagram, é aquilo que você mais vê, é aquilo que você mais interage, é aquilo que você mais curte. E é isso, você não sai da sua bolha, você não tem contato com o contraditório, você não tem contato com o outro lado. Você está ali sendo alimentado por conteúdos que falam o que você quer ouvir, que estão dentro daquilo que você pensa, daquilo que você pensa, acha. da sua crença, Sim. sua religião, enfim. Rede social é uma grande bolha. Sim. E isso E são vidas inevitável. perfeitas, né? São vidas perfeitas, pessoas perfeitas, realidades perfeitas, pais perfeitos, mães perfeitas, jornalistas perfeitos. Todo mundo é perfeito e você olha pra você e você fala, tipo... Gera aquela comparação, Meu Deus do céu! Achando que todo mundo tem aquela vida Vida perfeita, porque as pessoas e só que você- postam os melhores momentos. Sim! Tipo, você fica olhando pra você e você fica... Rapaz, Você começa a Isso comparar é na aquelas do coisas pão. boas com... eu tô aqui, eu tô pior do que o cocô do cavalo. Porque, tipo, Tô assim. meu Deus do céu. E eu já vi, até amigos próximos mesmo, ver uma pessoa que não é muito do agrado e... Ó, não trabalha, não faz nada, mas como é que é a vida aqui, ó? Olha como é, não sei o quê. Agora eu digo, ali é um personagem, como a Stephanie até falou, né? A questão das redes sociais dela, que ela tem uma só, porque pra mostrar quem ela é, como ela trabalha. E eu levo que as pessoas hoje estão levando muito a sério isso, as redes sociais, né? Se você postar com um relógio, se postar com uma aliança, uma roupa nova, diz... Nossa, Tá roubando. Ai, meu Deus. e você vê que mexe com o psicológico da pessoa, que eu já vi pessoas dizendo assim, ela comprou essa roupa, eu vou comprar na mesa só porque ela comprou isso para postar uma outra foto, dizer que é melhor que aquela, né? E na juventude também, né? Eu vejo que tem muitos jovens que não estão mais fazendo amizade presencial, né? E vivendo uma vida de redes sociais, né? É um namoro virtual, uma amizade, encontros virtuais. Eu vejo que os jovens de hoje não têm a mesma coisa de antigamente, do conhecer. Tá rodeado numa mesa de amigos e todo mundo no celular. Você não sabe o que é uma absurdo. conversa de verdade, você não Ai, sabe. Olho no olho. Em relação a isso do celular, eu mudei muito de uns dias pra cá, acho que tem um mês mais ou menos. Na sexta-feira de carnaval, agora mês passado, eu tava conversando com uma amiga pelo telefone e simplesmente meu telefone ficou branco. Não fazia nada. Isso sexta-feira de carnaval. Eu comecei a ficar desesperada, como se tivesse faltando um pedaço de mim. Tô sendo extremamente sincera. Eu comecei a ficar mal. Pronto. Meu Deus do céu. E, tipo, pelo fato de eu morar sozinha também, meu telefone é meu único meio de comunicação com as pessoas. Eu não poderia nem ir, tipo, na esquina, porque se eu precisasse de um Uber, de dinheiro, alguma coisa, eu não ia ter. E eu, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, a minha sorte é que meu WhatsApp fica logado no meu notebook, porque eu trabalho pelo notebook. Fui e já avisei a minha mãe, avisei a minha outra amiga. E aí, entrei em contato com a loja que eu tinha comprado no meu telefone e nada. Amanhã, sábado, a gente não vai abrir. Pronto, isso sábado, Foi o isso fim. sábado de carnaval. Foi uma facada. Não, pra mim, assim, meu mundo acabou ali. Meu mundo acabou ali. Sábado de carnaval, eu sem telefone. E eu tava programada pra ir pra Riachão, que é a minha cidade. Como é que eu vou? Como é que eu vou ligar pro táxi? Como é que eu vou ligar pra minha mãe? Como é que eu vou pagar o táxi? O que é que eu vou fazer? Beleza. Dei um jeito, fui pra Riachão num sábado. Sexta de carnaval já comecei, né? Sábado de carnaval sem telefone. Domingo de carnaval sem telefone. Segunda de carnaval a loja ainda fechada. Eu sem telefone. Terça-feira de carnaval a loja ainda fechada. Todo mundo tinha aberto, gente. Somente essa loja de telefone que não abria por nada. Não tinha quem fizesse essa loja abrir. E aí, tipo assim, nos primeiros dias eu fiquei surtada. Tipo, parecia que tava faltando uma parte de mim. Você vê, a sensação de pânico que o nosso cérebro cria Sim, é como quando se não fosse... tem... Como se sabe? tivesse... É uma droga, assim, que tipo... Eu preciso disso aqui. É tipo, uma extensão da gente. Ela virou uma extensão da gente. Sim, virou uma extensão. E aí, tipo, eu fui pra minha casa. E aí, eu fui ver os meus irmãos, fui ver a minha mãe. E aí, eu falei, tipo, me deu um estalo, assim, eu tipo... Poxa, eu tô dando muito crédito pra algo que eu não deveria estar dando. E, tipo, eu fiquei mais tempo com os meus irmãos, eu fiquei mais tempo com a minha mãe, eu conversei mais com os meus pais. Na segunda-feira eu vim embora. Era a véspera do aniversário da minha amiga.
E aí, a gente conversou mais, a gente trocou ideias, a gente se conectou mais, aconteceu várias coisas. E, tipo, na terça-feira de carnaval, que era o aniversário dela, eu passei o dia inteiro com ela. E a gente passou o dia com a família dela. E, tipo assim, eu simplesmente largada do telefone. A gente saiu pra tomar café e tava todo mundo mexendo no telefone. E eu sem telefone. Aí eu, tipo, começou eu olhando de fora, eu, tipo, poxa... Tá todo mundo aqui em um dia de aniversário em que poderia estar conversando, querendo saber o que é que ela tava, o que é que ela tava sentindo nessa nova etapa. E, tipo, tava todo mundo mexendo no telefone. E, tipo assim, eu comecei a perceber, poxa, tá errado isso. Não tá certo. Tipo, eu tô dando muita credibilidade em algo que eu não devia. Eu preciso dar mais valor às minhas relações com as pessoas. Então, aí só consegui consertar na quarta-feira de cinzas à tarde. Depois de eu ter surtado. Mas, desde que eu consertei, eu comecei. Então, tipo, quando eu tô saindo, eu deixo o celular de lado. Eu converso mais com as pessoas. Quando eu tô indo pra casa dos meus pais, largo o celular, vou conversar com os meus irmãos, vou conversar com a minha mãe me chama pra sair, tipo, me chama pra fazer alguma coisa. Eu tô mais desprendida. Eu acho que é um exercício que pode ser feito, não de passar 5 dias sem celular de livre e espontânea pressão, mas de analisar mesmo, porque a vida é feita dessas análises que a gente faz sobre nós mesmos. Até porque só nós se conhece tão bem, então a gente sabe até onde a gente consegue ir, então... foi interessante pra mim me desprender mesmo e entender o que é que realmente vale a pena. Que a gente começa a ficar nessa bolha de rede social, de telefone, e a gente quer viver uma vida que não é nossa, a gente quer fazer algo que não deve fazer, e aí só por influência das pessoas. E esquece da realidade. Não Pois vive é. a realidade. E vocês verem, vocês que estão aí em casa, né? Não é um problema que ocorre só por aí, porque a gente tá falando aqui desse problema, mas é algo que a gente também tá incluso nele, certo? Então, realmente é muito difícil a gente ter que se policiar para tentar usar menos o celular ou usar só para resolver as coisas importantes, sabe? Eu acho que é algo que a gente realmente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente é aquilo que a gente consome. Então, se a gente consumir muita negatividade ou só consumir rede social, vai vir aquele turbilhão de pensamentos na mente, vai vir aquele turbilhão de comparação, vai vir tudo aquilo que você está consumindo ali. E se vocês forem parar para pensar, eu acho que se você passar 10 minutos, e isso eu vi um cara falando em um podcast, que ele é psicólogo e ele faz psicologia baseada em evidências e ele é neurocientista. O nome dele é Eslen Delanogari. Ele fala que se você passar 5 minutos aqui vendo o vídeo no Reels, mesmo que você esteja gostando, se você for parar para pensar, você não lembra qual foi o último vídeo que você viu. Nem o primeiro, nem o do meio, provavelmente nenhum. Pra você ver como é que você tá aqui vendo algo e assim que você para de ver aquilo, você não lembra o que foi que você viu. E uma coisa importante também, que não é somente a questão da família e o celular. É no trabalho, até em casa mesmo. A gente tá falando sobre o Instagram, sobre vida pessoal, redes, né, trabalho. Mas uma coisa que também, na minha visão, tá aprendendo muito é a questão do WhatsApp também. Hoje você não consegue fazer uma ligação e falar com um amigo, com um parente. É só WhatsApp. Eu trabalhei por 7 anos no escritório, né, particular mesmo, e tinha clientes, 99% dos meus clientes, eu ligava normal para poder vender o produto. Eles diziam assim, não, peraí, desliga o telefone. E eu ficava sem entender. Eles não, eu gosto de conversar melhor aqui pelo WhatsApp, pela mensagem. Sim. Uma situação que eu resolveria em 1 minuto de conversa, eu passava 30, 40 minutos no WhatsApp. E hoje eu sinto isso aqui, né? Tanto na minha vida pessoal como profissional também. A questão do WhatsApp, as pessoas preferem mandar 1000 mensagens dizendo me ligue, quero falar com você. Mas não pega o telefone pra ligar. Quem é que faz isso? Será que tem alguém que faz isso? Tem Eu não sei. uma ligação. Cara, meu pai faz muito isso, velho. Tudo bem porque é meu pai, mas ele vai ligar pra pessoa, se ele não conseguir ligar, vamos supor que ele diz: Eric, aonde você tá que não tá me atendendo? Ele vai pegar cada palavra dessa frase e vai mandar por mensagem. Bloco por bloco, como se fosse uma escadinha. Eric, aonde você tá
que não tá me atendendo. E aí, Paulo, sua Não, mas experiência com o WhatsApp? Eu prefiro mandar mensagem do que ligar. Me desculpa, Tiago, eu sou desse tipo. Quando a pessoa responde rápido, né, ainda vai. E quando a pessoa também é objetiva, é prática, né? Sim. Se você conseguir manter um diálogo objetivo, rola. Mas quando não, quando a pessoa não é objetiva, quando a pessoa demora pra responder, aí tem que ligar. Aí se a pessoa não atender, aí é isso. Aí, Assim, se a pessoa ligar pra mim, eu vou conversar por ligação, obviamente. Agora, pra eu ligar, eu resolver alguma coisa, eu ligando, não. Gente, WhatsApp, tem um momento do dia que eu paro, né? E limpo ali as notificações, vou lá olhando. Grupo mesmo são intermináveis. Mas assim, no dia a dia do trabalho mesmo, eu respondo quem eu tenho que responder, quem eu preciso responder. O que não for urgente, que puder ficar pra depois, vai ficando pra depois, porque a mente da gente, o cérebro da gente não aguenta. Tem Com vezes certeza. que eu mando uma mensagem e ligo e desligo só pro pessoal ver que eu mandei mensagem. Não, meu Deus, eu faço isso, Esther. Eu faço isso direto, É bom muito. saber disso, viu? Eu Eu não mando uma respondo, ainda assim mensagem. eu não respondo quando as pessoas fazem isso. Sério? É muito, não, é muita audácia. Eu só tem 3 pessoas que eu respondo rápido. Meu chefe, se estiver vendo, né, obviamente. Um Minha abraço. mãe, lógico, e minha equipe também, né? Se mandaram mensagem lá no grupo da equipe, pensei, aí eu né? Ah, respondo. pensei que a gente ia Os ficar de três, fora. os Eu três, pensei, eu Tudo pensei. bem. Qualquer a gente perdoa dessa vez. É. Da Qualquer, próxima, não. qualquer um, com exceção desses 3, vai ter que esperar. Não tem jeito. Gente, eu adotei pra mim a seguinte forma. Grupo do WhatsApp, o único que não é silenciado é o do trabalho. O meu também. Tá Quando eu tô todo fora, silenciado. quando eu tô fora do expediente, a chefia é liberada. Agora, o resto, e família, né? Restante eu bloqueio. Porque, gente, tem grupos que, meu Deus, eu tenho um grupo mesmo. Tem um grupo mesmo aí Eu já vocês não vão- gosto de grupo por causa Eu disso. também Eu não não gosto gosto de de grupo. grupo. Primeiro, Acaba Porque com se o eu grupo, Gente, pelo amor de desculpa a todos Deus. que estão em grupos. se eu tiver no grupo, eu vou querer ver a mensagem. Porém, se eu tiver ocupado e tiver chegando mensagem, eu vou ficar com raiva. O que é que eu vou fazer? Eu vou silenciar. Quando eu silenciar, eu não vou ver a mensagem quando ela chegar. Quando, depois de um tempo, eu for entrar lá no WhatsApp, que Vão eu ter ver que 500. vão ter 500 mensagens, eu vou olhar as 500 mensagens. Não vou. Eu tenho uma raiva quando eu tô fazendo alguma coisa, fica chegando mensagem de grupo, tipo, toda hora. E não é conversa relevante, é tipo, gente, conversa besteira. Olha, eu Baboseira. não só silencio, como eu ainda arquivo. Eu também arquivo. Eu ainda arquivo. O que não for Não, relevante, que se eu puder ficar pra arquivar, depois, eu eu nunca arquivo. mais sei da existência ali. Outra coisa. Eu não vou revelar, mas eu tenho um grupo, ele vai estar vendo esse podcast aqui. Eu tenho certeza que ele vai mandar mensagem pra mim. É comigo aí, Tiago? Tem um grupo, meu amigo, que o administrador, ele marca todo mundo. Ele, com a opinião aí, marca todo mundo. Meu Deus. Deus, E aí ele tem fala bem assim, ele notificação. diz, fulano visualizou, ele printa as visualizações e diz, fulano visualizou, ciclano visualizou, Não. mas não me É respondeu. o O trabalho que tá dele, né? acontecendo? Aí você vai ver o conteúdo. Meu É o Deus do trabalho céu. dele? Não. É assuntos que ele bota. Que ele quer o feedback. Aí você vê, e aí você dá. vê, eu acho que isso aí. É né? aquela tia que manda uma foto 6 horas da manhã pra você. De bom Deus dia. abençoe, bom dia. Bom dia. Aquele vídeo com o sol nascendo Abençoe, lindo, as galinhas, aquela senhoras, plantação. famílias, amém. Bom dia. Bom dia. É bem isso. Aí você vê, eu acho que, na minha opinião, não sou psicólogo, né? Mas eu acho que, na minha opinião, isso aí, às vezes, é a falta de presença humana, de você cativar a família, criar amizades, criar laços de família, convidar alguém para sair, tá na sua casa. Eu acho que tá perdendo muito Viver com a coisas questão verdadeiras, das né? redes sociais, né? Que é um engano, na verdade. Você vê a vida de uma pessoa ali, eu mesmo tenho uma pessoa que eu sigo, um amigo particular, né? E ele tem o perfil dele perfeito. Mas quando você vai conversar com ele, tanto problema psicológico, tanto problema de família, tantas crises que passa. E você olha outras pessoas que não conhecem o fato como é a pessoa por dentro e por fora, na vida pessoal, né? E você olha e diz assim, caramba, se soubesse como a pessoa é, às vezes é o que eu digo, o que reflete ali não é a verdadeira pessoa, né? É o personagem. É essa bolha, né, que Paulo falou. Que as pessoas estão nessa bolha dessa vida perfeita. Que não e de existe. querer mostrar que tem a vida perfeita. É, Mesmo porque sem não ter. basta querer ter, né? Tem que mostrar que tem.
Já não basta não ter, ainda querer ter e mostrar que tem. Não tem. Sendo que não tem. Sendo que não tem. Agora eu digo pra vocês, não tem tempo pior. Na minha época, a pior época é cada 2 anos, pra mim é horrível. Não sei na visão de vocês. Eleição. A cada 2 anos. Eleição. Ah, O meu povo Deus. briga em redes sociais, grupo Nossa. de família. Você É pode a falar. fase que você Você vê. coloca aí. De uns tempos pra cá. De uns tempos pra cá tá absurdo, gente. Gente, Você eu tem não sei ainda aqui, eu não sei briga. aqui na capital, porque lá no interior, minha nossa senhora, a primeira que em interior é sempre a mesma oposição e a mesma situação. Nunca muda. Nunca muda, gente, nunca muda. É sempre a mesma oposição. Ou é essa daqui? É sempre. São muitas câmeras, gente. Tem que ser meu São muitas câmeras, gente, me perdoe. Eric, você vai desmontar o estúdio? Eu espero que não, né? Aqui tem muita coisa interessante. Santos cara. Dumont. Santos Dumont. Design. É porque eu sou designer, eu vejo essas coisas, eu fico, caraca, que bonitinho. Posso levar pra mim? Não, faz parte do cenário dele, pô. Ai, Enfim, na época de eleição lá, é tipo, você fica assim, absurdo, porque tipo, é uma briga, velho, besta. É besta mesmo, é besta, Interior besta. é terrível. É tipo, fica de mal, família com família, porque Ei, um vota sim. e o outro não vota. Sim. Não tem, não, esse respeito entre o voto do outro. Sim. Tem que ser igual. E eu acho que, tipo, eleição de prefeito, vereador, é pior do que as eleições presidenciais. Porque, tipo, é uma coisa distante, né? Tipo, você Isso. não tá vendo o candidato, você não tá em contato, você não tem como chegar até ele. E nas eleições de prefeito e vereador, você tem como chegar, você tá vendo ali a realidade, se for uma pessoa que convive na cidade, é claro. Mas, tipo, ai, candidato não sei o quê. Ai, fulano fez isso. Aí começa um monte de... Ai, fulano fez isso. Aí você viu que candidato tal fez isso. Eita, aí o outro candidato... Aí o outro candidato aí já usa isso pra rebater. Aí vira aquele negócio. Aí vereador não sei o quê. E o negócio que você fala aqui pra uma pessoa, essa pessoa fala pra outra pessoa, que fala pra outra pessoa, e daqui a pouco a cidade toda tá sabendo. Sim. Interior é cidade de uma rua só, como dizem. É muito louco. E você E aqui vê, em Sergipe, e principalmente. você vê, antigamente, não sou muito velho, mas antigamente, nas redes sociais não tinha as brigas como é hoje. Antigamente, eu sou da época que o voto era secreto. Que meu pai, eu não, até hoje. Não, hoje não. Hoje que as redes sociais aí, ele tá mentindo, meu filho, não. Esses dias aí eu tô sabendo, sabe? Mas meu pai, eu fui criado numa época que meu pai, ele não revelava o voto dele. Nem minha mãe não sabia, não dizia, pai, vai votar em quem? Ele, Que é o certo. Ele, não, o voto é secreto. E tivia muitas campanhas falavam assim. E as redes sociais entrou de uma maneira que poluiu. Hoje eu digo a você que é difícil você votar em alguém se você for pelas redes sociais. Porque com fake news, tem informação? Tem. As redes sociais veio avançando para melhor, vem. Mas eu acho que tem que ser gerida e consumida de uma maneira ponderada, responsável, né? Porque é tanto fake news que você não sabe. Você sabe, eu mesmo tive uma experiência nessas eleições, não vou revelar voto nem nome de político não, tá? Mas tive eu falando sobre política nessas eleições que eu fui quase botado na parede para brigar, para saber onde foi que eu votei, para quem foi que eu votei, se A ou B. A pessoa tem que dizer E eu dizia assim, calma, o voto é secreto, o voto é secreto. Mas você vê aonde chega. E tem pessoas até de família, da família mesmo, que a gente fala assim, poxa, tá doente. E aí você falar um pouco de política ou informação, já quer brigar. E outra coisa, não pode ser secreto não o voto, porque se o voto for secreto, você vota na oposição. Se você disser que se você não revelar o seu voto, Sim, você já votou pro você outro vota lado. na oposição. É assim, Lula e Bolsonaro, não vou entrar no assunto, só vou dar um exemplo. Você votou em quem? Meu voto é secreto. Se eu for petista, votou em Bolsonaro. Se ele for Bolsonaro e eu disser que não quero, sou petista. E assim vai. Polarizado. É assim. Tem dois tipo, lados e pronto. Sim, Isso, sim. só tem dois Se lados você e discorda, pronto, a oposição. E acabou a conversa. Aí a pessoa já fica de mal ali sem nem saber. Se você não tiver isso aqui, na Ih, rede doida. social ainda é muito pior, né? Porque tem um negócio que virou agora um centro de debate, que é os comentários do Todo Instagram. mundo é especialista, todo mundo é cientista mundo político, todo formado mundo em é nada. Entende? formado em tudo, juiz. É impressionante. Formada em Vai nada. Então eu entender. vou fazer como um locutor. Eu gosto muito de rádio, viu?
Foca pra mim aqui, diretor, por favor. Aí, valeu. Mas contraiu. O papo aqui é seu, mas vamos meter esse papo aqui. Tem uma coisa que dizia bem assim, né? Pessoal, o voto é secreto e a sua decisão também. Então, portanto, deixa o outro votar em paz, meu amigo. Escolha o seu e vai ser feliz. Não. Que jogo. Eu sou a favor, apesar que assim, eu não me exponho politicamente e tal, mas eu ainda sou a favor quando há discussões. Não são discussões acaloradas, discussões embasadas, rodas de conversa, onde todo mundo se ouve, onde todo mundo tenta entender o lado do outro, tenta ouvir os argumentos do outro. Que é pra falar sobre política e não sobre politicagem. Exatamente. Quando é algo produtivo, quando é algo assim, que vai enriquecer, ninguém é obrigado e ninguém vai mudar a opinião de ninguém, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa ouvir o outro, que a gente não possa sentar, conversar, dialogar com o outro, apresentar os nossos pontos e ouvir os pontos do outro. Eu acho que a gente precisa realmente, principalmente disso, na verdade. A gente precisa a gente não é o que eu falei da questão da bolha. A gente não vai estar o tempo todo conversando, ouvindo e dialogando com quem pensa igual a gente. Mas é preciso que haja isso, haja diálogo. Porque senão, se for ficar aquela coisa de apontar o dedo e tal, você é isso. Isso, inclusive, é um problema muito grande aqui no Brasil. Porque como tem a esquerda e a direita, se entrar uma pessoa que é de esquerda no poder, quem é de direita não vai apoiar. Exatamente. Se entrar uma pessoa que é de direita, quem é de esquerda não vai apoiar. Quando, na verdade, seria a pessoa que está entrando ali, está sendo eleita, ela ter sua total liberdade de escolher ser de direita ou ser de esquerda, mas ela está ali para atender às necessidades da população, Exatamente. Independente da escolha que você faz. Porque quem sofre mais com isso é o povo, e não quem está lá no poder. Falou tudo, Eric. Isso mesmo. É o que eu digo, é não deixar a questão da informação, das redes sociais, da bolha, influenciar na sua opinião. Né? E hoje, infelizmente, o que a gente vê é a questão da onda. Né? A onda está indo para lá, a onda está indo para cá. Aquele que eu sigo, aquele que eu acompanho nas redes sociais, que tem edição por mim. Não, acho que tem que dividir. Você seguir uma situação, seguir uma pessoa, seguir um artista e você ter uma opinião própria. Eu digo porque tem algumas pessoas que eu conversei e falam bem assim: eu gosto do cantor tal. E o cantor tal, ele segue tal partido. Então eu vou votar porque fulano de tal falou isso. É absurdo se deixar se influenciar. Usar esse tipo de critério, né? Pra decidir seu voto. É um absurdo. Agora, eu sou falando da questão de política, eu sou favorável do exemplo que meu pai me deu. É você formar a sua opinião, você mesmo, que a minha opinião não vai mudar o seu. E é uma coisa que é da pessoa própria. Eu não posso mudar a opinião de ninguém, nem a escolha de ninguém. Mas eu vou estar ali, vou fazer meu voto e o voto secreto, né? Vou lá fazer meu voto. Eu acho que as redes sociais, na questão de comunicar, poderia... não é aquela questão toda, como a gente falou no início, né? Às vezes as informações vêm de uma pessoa que não é formado, que não tem uma formação, que não tem faculdade, que possa falar do assunto, né? Por isso. E acaba atrapalhando a vida de uma grande. É como eu falei lá, né, do meu amigo jornalista Garcia, né, que falou, é uma arma, a informação é uma arma. Você pode impulsionar, pode acabar com a vida de uma pessoa, né, e tem que saber utilizar essa arma. Eu acho que nós, como jornalistas, futuros jornalistas também, temos que nos preocupar com isso, né, no que vai postar, no que vai informar. E aí eu tenho certeza que poderia ser bem melhor se tivesse essa ligação. Sim, e para quem consome, ter cuidado com o que você está consumindo. Isso, sabe? Você saber escolher as pessoas que você segue, saber escolher as pessoas que realmente vão estar falando de um conteúdo de valor ou que vai agregar algo de forma positiva na sua vida. Acho que a gente precisa disso. Hoje mesmo, tipo assim, na minha realidade, eu acho que se eu sigo 5 influenciadores, tipo, a nível nacional, é muito. Porque, tipo, as pessoas seguem muitos influenciadores. Aí tem gente que me pergunta, você assistiu o Rancho do Maia? E as pessoas assistem, tipo, stories, assim, como se estivesse assistindo um seriado. Gente, aí eu respiro, assim,
pra eu não dar uma resposta. Tem gente que fica ansiosa já pra... Gente, aí o Rancho do Maia vai começar Vai. próxima semana. Você vai... Aí eu fico, gente, Nada tenho mais o contra, que mas fazer. assim... eu tenho mais o que fazer do que passar o dia assistindo 100 stories, no mínimo. Porque é tanto stories que começa a apagar os outros pra... Tipo, eu sigo pessoas de influenciadores, porque 99% das pessoas que eu sigo no meu Instagram são pessoas que eu conheço. São pessoas que... Hoje em dia todo mundo é um pouco influenciador, né? É. Até como a gente estava falando anteriormente, essa questão de usar o Instagram como portfólio. Para você usar o Instagram como portfólio, para mostrar o seu trabalho, você precisa ser um pouco influenciador. Porque você precisa né, usar técnicas ali que os influencers usam para divulgar o seu trabalho, para ganhar visibilidade. Sim. Aí, tipo, eu sigo o quê? Perfis cristãos. Obviamente, tipo... grandes perfis é cristão, tipo, do meu nicho, né? Eu sendo católica. E, tipo, é isso que eu consumo. Apenas isso. Tipo, o máximo... Eu acho que eu não tenho nenhum perfil. Tipo assim, tem um perfil de resenha, assim, de algum influenciador. Não, tem Misael, que eu gosto de Misael. Você sabe quem é Misael? Sim. Eu Mano, gosto. Misael é muito engraçado. Do melhor jeito, da melhor forma, fazendo podcast do melhor jeito, da melhor forma. Mas também só isso, tipo assim, acho que, como o Eric falou, é muito daquilo que a gente escolhe consumir. Se a gente escuta muita bobagem, a gente vai acabar concordando com a quantidade de bobagens que a gente... E é o Sim. repertório que a pessoa vai construir, E né? é o repertório que a Meu pessoa Instagram constrói. mesmo, no profissional, tanto no profissional quanto no pessoal, eu sigo 100 e poucas pessoas. Eu acho que não passa nem de 200. E eu só sigo realmente quem eu acho que tem que estar ali, porque no profissional, por exemplo, eu acompanho páginas que tenham a ver com o que eu faço para que eu possa ter ideias, para que eu possa ver, acompanhar o que é que está acontecendo em tempo real. E no pessoal, eu realmente só deixo pessoas selecionadas. Próximo a você. Ele segue vocês na rede social dele? Tá? Sim. Segue. Que Me bom, segue. que Me segue. bom. Não, Segue não, é? não. Eu sigo vocês Não, segue. Obrigada. Eu no acho. profissional. Eu não sei. Não, Eu tô mas sabendo, é porque, ó, pra você ver que eu não mexo tanto, é porque eu realmente não tive essa... Mas já era pra eu Ele ter vira chegado sozinho, aí. Qual é o seu Ele pessoal vira aí, sozinho, profissional? É porque o profissional é Eric Gouveia e o pessoal é Eric Anjos. Eu nunca percebi isso. Então, vou seguir. é o Eu fiquei Gouveia. sabendo É o hoje Gouveia que ele me tem segue. dois Mas eu perfis. uso mais Então, o tô Eric sabendo Gouveia. O Gouveia é o profissional? Eu fiquei Eu uso mais esse porque todo dia eu tô ali trabalhando, então eu tô sempre postando as coisas que eu faço. E no nesse. pessoal eu só posto, dificilmente eu posto uma foto, posto de vez em quando vou sair pra algum lugar, mas Eu E fiquei acho- sabendo hoje. Eric desse é muito perfil. dos meus também. Eu posto quando eu tenho vontade. Às É. vezes, né? Às vezes a gente tá num lugar, tá com alguém, a gente quer registrar aquele Eu momento. tô sempre com vontade de postar foto. Sente meu aquela Deus. vontade. Isso já dá. Aí eu espero eu realmente sentir do que, vou postar aqui porque no meu Instagram, não, povo, me Então, acompanha, eu vou postar, Mas né? se pra- você tem vontade de postar, eu tenho vontade de É postar toda Tiago hora. é dos meus. A Se gente- você tem a gente vontade, então vontade poste. Eu falo o no tempo sentido todo. de pessoas que, às vezes não tá com vontade de postar, mas eu tenho que mostrar que eu tô aqui Sim, gravando sim. um podcast. Não, então eu tenho que obrigatoriamente fazer uma história aqui. Não, mas Ou- hoje, Essa obrigatoriedade. hoje nesse Entendeu? podcast Tem que eu tenho ter. que obrigatoriamente Tirar uma foto e postar. por favor, né? Tem, Agora, tem Por que favor, ser você que tá postada. assistindo aí, Vamos. siga o podcast, o Papo é Seu, desse querido apresentador, junto, esse cara é excelente. Uma palma. Estreamos, né? Estreando. Tiago. Eu vou chorar. Debutamos o podcast. Papo é seu, que honra, né? Que honra, Pois é, gente. Obrigado, de estreando. verdade, viu, Vou Thiago? confessar pra vocês. Eu tenho muita dificuldade. Assim, no pessoal, pra postar no meu Instagram pessoal, era mais tranquilo. Eu sempre gostei de postar, né, com a família, com o meu grupo, né, pessoal da igreja, tudo assim que eu faço parte. Eu Falar em gosto. família, você tem que apresentar a sua família, viu? Daqui a pouco, Antes de daqui a pouco, ter... Eu gosto muito disso aí. Né? Agora, para o meu perfil pessoal, eu senti um pouco de dificuldade, né, no início. E muita gente, que às vezes a gente se preocupa com o que a pessoa vai pensar, com o que a pessoa vai falar. Né? E eu não vou citar o nome dele, não. Né? Um jornalista muito requisitado, que eu tenho muita admiração. Né? Quando ele falou para mim sobre a proposta do portfólio, né? Eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu comecei a acompanhar alguns jornalistas aqui de Sergipe mesmo, acompanhar alguns jornalistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, famoso, e eu vi que o portfólio, a imagem, uma divulgação, um stories ali, divulga a pessoa.
Né? E nesse ramo da gente, que é na área da comunicação, do jornalismo, você tem que estar ali nativa. Né? Para mim, no início, foi um pouco complicado. Né? Hoje, ele está mais tranquilo, porque é fazer um vídeo para a câmera, botar nos stories, um trabalho que você faz. Né? É prazeroso você ver uma conclusão de um trabalho. Você tem uma imagem ali, você fala, caramba, comuniquei alguma coisa, então estou mostrando o que eu sei fazer, o que eu estou aprendendo a fazer. É muito importante. O início, para mim, foi um pouco difícil, porque eu venho lá daquela geração do Orkut, do início ali do Facebook também, do MSN, e essa geração Z aí está um pouco mais avançada, né? Eu tive que aprender a trabalhar com Canva, tive que mexer um pouquinho em edição para poder postar uma qualidade, pegando uma aqui com meus amigos, né, parceiros. Mas eu digo, hoje a imagem, para nossa profissão, na minha visão, é tudo. Não sei o que vocês acham aí. Não, A imagem, com toda certeza. Assim, não tem como você se distanciar do online. Eu acho que é aquilo que várias pessoas em vários momentos já disseram. O problema não é a internet, o problema não são as redes sociais. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente viveu eu acho que você vai concordar comigo. A gente viveu a era do início da internet, de antes do que a gente tá vendo agora. E assim, eu não gostaria que voltasse ao que estava antes, em termos de ter rede social, em termos de acesso à informação. Eu acho que o problema está na forma como a gente usa, nos limites, no exercício mental e emocional que a gente precisa fazer todos os dias para estar naquele ambiente. Mas sem sombra de dúvidas, inclusive eu acho que, puxando para minha área, obviamente, eu acho que se você quer investir no mercado, você tem que investir no digital, você tem que estudar a rede social, saber como é que funcionam as métricas e tudo mais, porque é o futuro, é algo que só vai se fortalecer, é um ambiente onde todo mundo quer estar, onde todas as empresas querem estar e todo mundo que quer estar ali, quer ser visto, quer ter a sua visibilidade. Então não tem como você nadar contra a maré, né? Todo dia vai ter algo novo. Exatamente, mas é você apenas dosar e é você ter o senso crítico, usar as coisas com senso crítico. Quando você tem um senso crítico sobre as coisas, você não vira refém. E o efeito que aquilo gera em você vai ser diferente, vai ser diluído, vai ser diminuído. E eu acho que isso é importante. A gente precisa não parar de usar a rede social, nem pessoal, nem profissionalmente, mas a gente precisa se educar, a gente precisa aprender a como usar. E eu ainda iria... Peraí, rapidinho. E eu ainda iria mais além nesse quesito da imagem. A gente, como jornalista, vou me colocar assim, né? Já pensando no futuro. A gente vê muito esse cuidado com a imagem física mesmo. Porque pode parecer em um tom pejorativo ou até retrógrado, mas hoje em dia a nossa imagem é sim importante. Sim. É sim importante. As pessoas concordando ou não, é importante. Então, você não vai para a bancada de um jornal com uma blusa rosa, cheguei, com uma faixa lilás na cabeça. Porque a sua imagem vai chamar mais atenção do que aquilo que você está querendo passar. Então, assim, com as redes sociais, a gente tem esse cuidado mesmo de passar... Não simplesmente uma boa impressão, porque eu preciso passar uma boa impressão. Mas a nossa imagem conta muito. Conta muito. No sentido físico mesmo, tipo, um corte de cabelo bem feito, uma roupa bem alinhada, a pessoa que se veste bem, que se comporta bem. São características que fazem parte daquilo da imagem que a gente quer passar. Profissionalmente falando e pessoalmente falando também. Por exemplo, tipo, a gente trabalha na PGE e eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, Paulo falou que uma das coisas que ele tinha falado era justamente sobre isso, sobre as vestimentas. Que muitas vezes a gente precisaria usar blazer, roupas mais formais e tudo mais. Então, a imagem é importante a depender dos lugares que a gente vai, a depender daquilo que a gente quer, do segmento que a gente vai escolher trabalhar. E, tipo assim, as nossas redes sociais confirmam isso. Porque, tipo, eu tô apresentando um jornal e eu tô, tipo, bem séria no jornal. Aí, tipo, você vai pras minhas redes sociais, eu tô completamente oposto. Aí a pessoa vai ficar, sim, mas ela é o quê, hein? Ela é assim, desse jeito aqui, ou ela é o que ela é lá no jornal? Tipo...
tá meio destoante, assim. E é aquela coisa, a primeira imagem é que fica. A primeira impressão é que fica. Então, tipo assim, você vai pra entrevista de trabalho toda desmaquilhada. Pois não. Eu fui bem plena na entrevista de emprego de lá da PGE. Eu fui de salto, de bolsa, de calça, flare, tudo parecendo que eu era procuradora. Fui lá bem plena. Todas as entrevistas que eu sempre fui assim, tipo, muito bem arrumada. Porque, tipo assim, a pessoa pode não gostar de mim, mas dizer que eu cheguei lá desmaquilhada, a pessoa não vai poder falar, não. Jamais. Pode falar qualquer coisa. Agora, que eu cheguei mal vestida, não pode. A primeira impressão é que fica. Pessoal, já estamos no final do nosso podcast. Né? O papo é seu. E para encerrar esse podcast, eu quero ouvir, né, uma mensagem para vocês aí. É o momento reflexões do convidado. Onde cada convidado vai mandar uma mensagem para você que quer se formar no jornalismo, que consome redes sociais, sobre esse papo, dar um conselho, uma frase, ou então não dizer até nada. Mas só sorrir. Esse é o momento. Só sorrir da tchauzinha. Paulo, os agradecimentos, por favor. Pode mandar um beijo para quem quiser. Pode ficar à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, né, para estar aqui na estreia, no primeiro programa. Realmente não tem como não se sentir lisonjeado, e a responsabilidade de estar aqui falando de coisas tão importantes. A mensagem que eu deixo é, independentemente da área que você, da profissão que você escolher, da área que você seguir, se você ainda vai estudar para se preparar, se você já está nela, eu acho que a gente ter ética, ter compromisso, ter respeito pelo próximo, estudar bastante, e é isso, né? Na questão das redes sociais, é basicamente o que eu falei antes. A gente não vai nadar contra a maré, mas a gente precisa ter um senso crítico sobre tudo na vida, né? Não só sobre redes sociais. Mas as redes sociais estão aí, estão presentes, não vão deixar de estar presentes. Então a gente precisa se adaptar, a gente precisa se moldar, no bom sentido, claro, para não ser, não sofrer com os efeitos que isso pode trazer para a saúde da gente, principalmente para a saúde mental. E é isso, agradecer mais uma vez pelo convite e espero ter contribuído positivamente aí para o debate aqui, né? Stephanie, fica à vontade. Então, queria primeiramente agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que esse foi um sonho que você sonhou junto com Ele. E você falando hoje, né, das confirmações, eu acredito que o Senhor, Ele vê o desejo do nosso coração, e eu acho que... Pode chorar. E eu acho que Ele vê o quanto... Quando a gente quer muito alguma coisa. E eu lembro de alguém falando que Deus se importa com os nossos sonhos. Então, eu sei que isso aqui é a realização do seu sonho, de algo que você sonhou junto com Ele, que você sonhou junto com a sua família. Então, eu acho que a primeira pessoa que a gente deve agradecer é a Ele, principalmente. E quero agradecer a você por esse convite, né? Por ter feito questão, né? Realmente, gente, ele fez muita questão de que fôssemos nós que estivéssemos aqui hoje. Então, agradeço muito, né? Por ter me incluído nesse sonho, né? Porque quando eu cheguei, já estava em andamento esse sonho. Então, me sinto muito honrada por, em pouco tempo, você ter me escolhido e querido, né, que eu estivesse aqui também para viver esse sonho junto com você. Então, agradeço muito, desejo muito sucesso, que o Papo é Seu possa crescer, possa te abrir muitas portas aqui no estado, fora do estado. Enfim, que esse seja o primeiro de vários sonhos que você venha a realizar. E para as pessoas, eu acredito que independente da profissão, independente da área que você queira seguir, eu acredito que você tenha que ser feliz com a escolha que você faça. Não adianta você fazer uma escolha de trabalho, de profissão simplesmente por dinheiro. Dinheiro é bom, gente, é muito bom, nos permite viver muitas coisas. Mas a longo prazo não é a única coisa que importa. Você tem que ter vontade de trabalhar, você tem que ter vontade de fazer aquilo que você escolheu para fazer. Então, se a gente escolher simplesmente só por dinheiro, a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. E eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Então, escolham bem aquilo que você vai fazer. E também não se prenda, né? Eu estava conversando com o Eric um dia desse que se você faz uma escolha agora, não significa que você precise fazer essa escolha para o resto da vida.
você tem a oportunidade de mudar de ideia, escolher outras coisas e fazer outras coisas. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem a oportunidade de mudar, de se reinventar, de criar novas histórias, de ser quem a gente quiser. Então, mas desde que a gente seja feliz e desde que a gente esteja satisfeito com a escolha que a gente faça. Eric Gouveia, Não, meus queridos colegas. Como é? Ficou difícil deixa sua agora. mensagem aí. Então, uma frase de uma música, uma poesia aí. Cante, Ele vai cantar. Ele vai Cante. cantar. Ai, não. Ele é- Meu Não, Deus, não, ele não, é não, top não. demais. Cante, por Cante favor. logo, Eric. Por favor, Eric. Por favor. A gente Por sabe favor. que- Consegue colocar uma música de fundo? Qual que você quer? Não, é brincadeira. Ah, não, Vamos finalizar, A vamos capela, finalizar. só um É trechinho, capela, só um vai. trechinho. Que capela? A capela. Você não sabe o que é a capela? Sem Só no gogó, banda sem sonora. ser fundo. Doente de amor. Chega. Mas é isso, pessoal. Completando um pouco do que Sté e Paulo falou sobre a questão de escolha, eu também ainda estou escolhendo, apesar de eu estar na área de design, eu ainda estou fazendo essa escolha. Eu acho que é uma escolha importante porque a coisa que eu quero me formar, em primeiro lugar, eu quero que seja a decisão que eu vou tomar. Talvez não seja algo que eu vá fazer para a vida toda, mas que eu sei que tem que ser algo que eu vou gostar, que eu vou fazer ali por um bom período de tempo. Então, eu não me imagino fazendo algo que eu não gosto. Eu não me imagino tentando ser bom em algo que eu não gosto de fazer. Entende? E sobre o que o Paulo falou sobre as redes sociais, é isso, pessoal. Tomem muito cuidado com o tempo que vocês passam nas redes sociais. Tomem cuidado com as comparações. A vida de ninguém é igual. Ninguém segue a mesma linha, certo? Comece a olhar um pouco mais para a sua realidade e consuma conteúdo de qualidade, certo? Tiago, muito obrigado pelo convite. É incrível poder estar aqui com vocês e é bom conhecer um pouco mais de cada um de vocês, porque essa conversa realmente... A gente vai aprender, né? verdade. Sobre o outro. Estamos sempre Muito obrigado. aprendendo. Tamo junto. E agora o seu, né? Agora, o seu pessoal, depoimento. eu quero agradecer a todos, né? Não poder deixar de falar. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. É um sonho de criança. Nunca imaginei na minha vida que ia ter esse sonho aqui realizado no meu primeiro episódio. E com as pessoas que mais me motivaram, me incentivaram. Eu amo esse cara aqui. E toda vez que eu falei do meu projeto para ele, sempre me colocou para frente. Quero deixar aqui registrado, né? E essa galera aqui, essa geração Z, é top demais também, porque quando eles estavam pensando que estavam só ouvindo o meu projeto, eles já estavam sendo incluídos, né? Esse projeto nasceu numa conversa, né? E eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente, e agradecer toda a minha família. E eu quero aqui, o papo é de vocês, mas eu quero fazer uma homenagem aqui, né? Em nome da minha família, por todo meu pai, minha mãe. Eu quero também, em especial, apresentar para vocês aí de casa também o motivo que me motiva a estar aqui e que me ajuda também a sonhar, né? Sem ela não tinha como, né? A minha esposa Nice vem aqui aparecer, né? E Mariana também, a minha Vem, filha. Mariana. É que rapidinho. Se não aparecer, a câmera vira. De livre e espontânea Vem aqui pro lado pressão. do Vem cá em Paulo. Vem cá em Paulo. Eu acho que Ó, dá ajuda aqui? Dá. Dá. vai ficar do lado dele, né? Minha esposa, né? Incentivadora bastante. Mariana Primeiro mais também. pra Eric, pra aparecer A Mariana. querida Mariana. Isso. Dá um beijo lá, Mariana, todo mundo lá para seus amigos também. Manda um beijo. Beijo, Pronto. Obrigado. Meu Deus, Mariana vai ser igual. É. Eu já vi. É verdade. Eu já vi Ela é uma mistura deles dois, né? Não, ela vai ser igual. Eu já tô prevendo. Não, é a Daqui a cara pouco da vão mãe ter com a dois personalidade podcasts. do pai. Exatamente. Vão ter dois podcasts. Daqui a pouco ela vai estar. Ela vai estar na segunda edição, pessoal. Como apresentadora. Como Quem apresentadora. sabe, né? Dá certo e Mariana topa o Palmeiras aqui comigo, né? Obrigado, viu, por tudo. E para encerrar agora, não deixe de seguir nossas redes sociais, @Tiago Santos, @ti.agossantosoficial. Segue lá no Instagram. O Papo é Seu tá no ar, o primeiro episódio tá aí para vocês, vai vir mais. Né? Quero agradecer a presença de Paulo, de Stephanie, de Eric Gouveia. Não posso deixar de falar, licença aqui, viu? Fazer o merchandising agora, né? Ah, sim, Ó, sim. super indico Estúdio Jardins. A turma aqui é top, atendimento é VIP, realmente sonha
com o seu projeto, sonha com o seu sonho. Quero agradecer ao pessoal. Fala seu nome aí, tá ao vivo. Moacir, tá? O dono do Estúdio Jardins. Gente, eu me senti um youtuber aqui. Sim, estrutura, hein? muito. Gente, Não tem nem atendimento. água mais. Atendimento exemplar, viu? E eu digo mais, viu? Aqui o tratamento é VIP. Super indico, Estúdio Jardins. Entre em contato, vou pedir para o editor colocar aqui o número do Estúdio Jardins, sim, super indico. E aqui vai ser a casa do Papo é Seu. Então, para encerrar, até o próximo episódio. Curte, compartilha, ative o sininho, tá bom? O Papo é Seu. Ah, mas o YouTube, o nome do canal. O YouTube. Gente, o YouTube vou botar aqui na descrição do vídeo para vocês também publicar também e compartilhar, viu? Voltando aqui, o papo é seu, mas o microfone é nosso. Vamos ficar aqui para ficar bonito no episódio. Vamos lá. O papo é seu, Mas o microfone é nosso. nosso. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.